Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida hoje e sempre. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observe que Paulo não coloca nem A nem B. Paulo generaliza. Paulo coloca em par de igualdade: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ó, quão horrenda e horrível situação do homem sem Deus. Aquele que está destituído da glória de Deus está indo para a perdição eterna. Quão triste essa situação do homem passar toda a eternidade sem Deus e sofrendo no lago de fogo eterno. A Bíblia diz que este lugar é um lugar de choro, é um lugar de tormento, é um lugar de ranger de dentes por toda a eternidade. O sofrimento deste homem não cessará por toda a eternidade. O choro não se apartará por toda a eternidade. Este homem vai ser atormentado, porque está destituído da glória de Deus por causa do pecado. Deus estabeleceu, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, a saber, Adão, e deu a ele, quando ainda este vivia no jardim, um lugar perfeito, um paraíso, uma ordem, um mandamento, dizendo para este homem que poderia desfrutar de todos os frutos das árvores que ali existiam, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, este homem não poderia comer, porque se comesse, certamente morreria. Este homem criado por Deus, à sua imagem, à sua semelhança, ele vai passar por cima da palavra, ele vai desobedecer o mandamento, ele vai transgredir esta lei estabelecida por Deus e peca. Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo vai dizer que por um homem, por Adão, o pecado entrou no mundo e juntamente com o pecado, a morte. São irmãs inseparáveis, ou são irmãos inseparáveis, o pecado e a morte. Paulo prova que todos pecam porque todos morrem. O pai da humanidade, o pai da raça humana, Adão, pecou. Toda a humanidade vai nascer de Adão e já nasce enferma por causa do pecado, por causa da transgressão de Adão. E nós vamos observar no decorrer da história este mesmo pecado que fez Adão cair, faz também com que a humanidade caia em Adão e no pecado de Adão, da semelhança de Adão e nos pecados subjetivos, pessoais. O capítulo 6 de Gênesis, o próprio Deus vai dizer: eu não vou deixar meu espírito permanecer neste homem, porque todas as imaginações, não era só atitudes julgada por Deus, era as imaginações e pensamentos daqueles homens eram maus, inclinados
a maldade. Nós observamos no decorrer da história que o pecado, ele vai desfigurando a imagem e semelhança de Deus no homem, de tal forma que este homem vai se tornar totalmente diferente de Deus, que é um ser plenamente santo, plenamente justo, plenamente bom, plenamente perfeito. Este homem vai se tornando mau, não só nos seus atos, mas nos seus pensamentos, nas intenções. Deus estabelece a lei por intermédio de Moisés para revelar o seu caráter para o homem e revelar o estado do homem diante de Deus e de sua lei, que é santa, que é justa, que é perfeita. Este homem é incapaz de cumpri-la na sua totalidade. Tiago chega a dizer que se esse homem erra em um ponto, ele é culpado por todos, ele cai em todos. Este homem agora se torna impossibilitado de chegar até Deus com a sua justiça, porque Isaías diz que a justiça do homem para Deus é como trapos de imundícias. Se você peca uma única vez, que é impossível isso de acontecer, uma única vez na sua vida inteira, você é culpado diante de Deus. E o que merece é condenação e juízo de Deus. É por isso que os discípulos vão ficar atônitos diante da conversa de Jesus com o jovem rico. Quando eles olham para aquela conversa e para aquela situação, eles dizem: o que será de nós? Quem pode se salvar? E Jesus disse: ninguém. Mas o que é impossível, isso é impossível aos homens. É isso que as religiões querem fazer com este homem. Quer levar o homem até Deus. O homem quer chegar até Deus com as suas religiões, com as suas bondades, querem se justificar diante de Deus, que é injustificável. Jesus disse: é impossível para os homens se salvar, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nenhum homem consegue cumprir as demandas da lei, e se não consegue, são condenadas por ela. O pecado, a iniquidade, vai abrir um abismo entre Deus e os homens, impossibilitando este homem de chegar até Deus sozinho, com a sua própria justiça, com a sua própria obediência, porque este homem é incapaz de cumprir plenamente. E Deus exige perfeição. Se ninguém é perfeito, ninguém é digno dele. Por isso que todos estão destituídos da glória de Deus. Mas existe uma esperança para todos nós. E a esperança se chama Jesus. É por isso que existem dois tipos de religião no mundo. Aquela que quer fazer com que o homem chegue até Deus, tornando-se incapaz. E aquela que religa, porque a palavra religião no original é religar, religação, religar o que estava desligado. Se as religiões querem fazer com que o homem chegue até Deus, Jesus é o Deus que vem até os homens, religar este homem desligado e levá-lo de volta para Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um intermediador
entre Deus e os homens se chama Jesus. Jesus foi o único que cumpriu plenamente as demandas da lei, satisfazendo a justiça de Deus, levando sobre si, na cruz do Calvário, os nossos pecados e as nossas iniquidades. O que para ele foi castigo, para nós foi paz. Somente em Jesus é que temos salvação. Jesus é a ponte que nos leva de volta para Deus. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Jesus é a única verdade que nos leva até Deus. Jesus é a única vida que nos tira da morte, que o pecado, que as transgressões, que os nossos delitos nos fez ou nos levou a encontrar neste estado de morte. Só Jesus. Em Jesus os nossos pecados na cruz foram levados. Em Jesus a sua justiça foi imputada. Agora, diante de Deus e da lei de Deus, eu sou considerado justo, porque creio e vivo em Cristo Jesus. Se Cristo levou os meus pecados, eu levo de Cristo a sua justiça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo a lei do Espírito. Agora não somos mais, nós que cremos em Jesus, nós não vivemos mais a nossa vida, porque morremos com Ele e ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Agora, andemos por fé e não por vista. Agora, vivemos orientados pelo Espírito que habita dentro de nós a fazermos a vontade de Deus. Porque sem este Espírito, sem a obra de Cristo, nós não conseguiríamos fazer a vontade de Deus. Mas com Cristo e com o seu Espírito em nós, nós passamos agora a vencer diariamente aquilo que nos vencia. Bendito seja o nome de Jesus, que nos salvou e que pode também te salvar.